ô Pipo, hoje acordei de manhã, pô, tava lá, internet, você vai voltar Twitter. aquele assunto? Lógico, Twitter, cara. Rapaz, agora vamos falar sério. Uma campanha, São Paulo, a torcida, uma grande parte, a gente nunca pode generalizar, da torcida do Palmeiras com a hashtag Volta Valdívia. Nós mostramos aí na escalada, o Valdívia ontem também no stories dele do Instagram postou uma foto dele com o Edmundo, né? E aí o torcedor do Palmeiras foi à loucura. Ainda no momento, depois de perder um clássico para o Corinthians, né? O torcedor do Palmeiras que anda chateado com o Lucas Lima. Ó, separaram até alguns tweets, invadiram o Instagram do Valdívia, os torcedores do Palmeiras. Quer ver? Vamos colocar alguns tweets aí, mas é uma centena, não dá uma quantidade absurda. A gente separou alguns aí, para vocês verem o carinho e o amor que o torcedor do Palmeiras, na sua grande maioria, tem com o Valdívia. Olha lá. Hashtag Volta Valdívia, chega de Lucas... Ó, pô, tá valendo, os caras já tiraram. Calma. Olá, Mago, tudo bem? Quero te falar uma coisa, volta logo, Palmeiras, logo precisamos urgente de você. Em clássicos e decisões você não pipoca. Olha lá. A senhora, como conselheira, o cara tá mandando pra Leila, tem a obrigação de falar para o Matos, parar de fazer isso aí. O quê? Né? Aí também detona o Flamengo lá, usa esses termos aí, fala, pô, paga 23 Carlos Eduardo pra contratar o Bruno Henrique, tem coisa errada aí, não é possível. Tem mais. Os torcedores do Palmeiras ensandecidos pedindo a volta do Valdívia. Olha lá. Ali o salário. Bom dia, Fox. Bora agitar. Hashtag Volta Valdívia para o Verdão. Precisamos de você, Mago. Você viu aquele outro, o anterior? O cara fala o seguinte... Ó, peraí, ó. Um time como o do Palmeiras, ficar o jogo todo dando chuveirinho nesse time horrível deles. Melhor, tira o palavrão, né, produção? Tira isso aí, ó. Chega dos tweets. A produção é pra olhar antes. E aí, é pra olhar antes, não é pra colocar no ar. Ué, o Sormani não pediu que é tudo ali na transparência? Bom, e aí ele, aquilo que eu falei, ele pegou, postou no stories dele lá, a foto dele com o Edmundo, todo o Palmeiras foi uma loucura, e tá uma campanha surreal no Twitter, nas mídias sociais, pedindo a volta do Valdívia. Inclusive, nós temos uma enquete aqui no Twitter, que é qual meia você, torcedor do Palmeiras, prefere hoje? Hashtag FSR Valdívia, hashtag FSR Lucas Lima. E... O quê? Se bobear, vai dar 100-0. É, vai dar 100-0. É o Lucas Lima... Só se o torcedor do Corinthians, o do Santos, o do São Paulo, do Flamengo, sacanearem e votar no Lucas Lima. Mas se depender do torcedor do Palmeiras, o Lucas Lima vai ter depois de uma derrota no Clássico, mas acima de tudo. É. E depois o que não jogou o Lucas Lima no Clássico... Mas vocês são favoráveis à volta do Valdívia? Eu sou. Eu sempre fui crítico do Valdívia. Sempre. Acho que ele não joga tudo isso que a torcida entende que ele joga. Contrário, a volta. Então, mas eu acho que para esse Palmeiras agora, o Palmeiras está precisando disso aí. Eu acho que o Palmeiras está precisando disso aí. Às vezes a questão às vezes não é só técnica, né? A questão é mais o mental do jogo do Valdívia é muito alto. Embora o Felipe Melo tenha um mental forte também, mas às vezes ele perde equilíbrio. O Valdívia não, o Valdívia é malandro. Ele é malandro. Ele sabe fazer malandragem de modo a não se prejudicar. Vê o que aconteceu com o Davidson. Foi expulso. Felipe Melo, vira e mexe, é expulso, então joga pendurado uma partida com cartão amarelo. Quem mais que tem de malandro no time do Palmeiras? Dudu. Dudu se enerva um pouco, mas melhorou. Não, mas o Dudu melhorou bem, ele melhorou. Não toma mais cartões. Não, ele tomava mas eu não sei, eu acho que o Valdívia cairia muito bem pro Palmeiras. Sabe o que eu acho que falta pro Palmeiras? Desculpa, mano. Falta um ídolo. Falta um jogador o Palmeiras é muito bossa nova, assim, sabe? Então todo mundo aqui é aquela coisa que todos nós somos bons aqui. Falta atitude. Falta o... Não, porque tem uma expressão de bem antigamente que tinha o time bossa nova e o time... Eu nunca ouvi falar. Tem aquela música, amor é bossa nova, sexo é rock and roll. Pronto, vai, aquela música da Rita Lee. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. Eu acho um time muito prefere sem... o quê? O amor ou o sexo? Rock and roll. Mas eu gosto muito de bossa nova também. Eu acho que falta um pouco de atitude, isso que o professor está falando. Um jogador no time que seja o cara que a torcida realmente gosta, né? idolatra. Vai vender camisa, pronto. Vai vender camisa. Mas aí já não é só isso. Não, vender camisa... Mas eu não sei se o Felipe Melo é esse cara, não. Na hora de comprar uma camisa, tá no varal.
Dudu, Felipe Melo. Tá tudo mais ou menos igual. Aí você vê a do Valdívia, o cara eu quero do Valdívia. É aquele cara que Isso que você falou do ídolo, eu concordo com você. quando o sistema de som dá a escalação do time no estádio, Cai o estádio. que é a torcida, é a hora que a torcida... Mas, ô Flavinho, entendeu? recentemente, Eu acho que isso falta um pouco no até Palmeiras. concordando com o seu argumento, recentemente, quando perguntamos aqui no programa, foi uma enquete, eu praticamente na mesa acho que fui voto vencido quando fizeram um comparativo Dudu e Valdívia, quem era mais ídolo. Eu falei, pra eu torcida achava do que era Palmeiras, Valdívia. falei, o Valdívia é muito mais ídolo do que o Dudu. Sem te interromper, mano, só o enquanto Dudu você ganhou fala, mais olha ali, títulos. Mas isso foi antes do brasileiro. A torcida votou no Dudu Mas naquele é que tá. dia. Então, não, a torcida votou no Valdívia. Votou no Valdívia. Votou no Valdívia. Não foi Vocês disparado disseram que nem tá indo agora. Vocês fizeram um comparativo com o Dudu, é claro que atrelando títulos, o Dudu é um cara mais vitorioso foi antes que o do Valdívia brasileiro, do né, que você Palmeiras. fez. A gente fez antes do título, antes da reta final boa mas do mesmo Dudu. assim, eu faço Facincani, porque querendo ou não, cara, a torcida do Palmeiras, ela gosta do Dudu, mas ela não tem pelo Dudu, e eu não tô falando hoje, porque a gente vai conseguir dimensionar isso daí daqui a 10 anos, por exemplo. O Valdívia passou pelo Palmeiras aí, o auge dele foi em 2008, praticamente 11 ganhou anos. 2 títulos. E a torcida do Palmeiras não esquece o Valdívia. O Dudu, quando ele sair do Palmeiras, o pessoal em 5 anos não vai mais falar do Dudu como se fosse o pessoal falar hoje. Vocês lembram quando Então, o só Palmeiras pra jogou fechar, contra o Colo-Colo? Só para fechar com relação ao Valdívia, Pascoal, o que a torcida do Palmeiras quer, por exemplo, porque na posição ali que joga o Lucas Lima, você pode colocar o Scarpa, você pode colocar o Rafael Veiga, você pode colocar o Moisés, você pode colocar o Zé Rafael centralizado. Porém, nenhum deles tem atitude, tem personalidade, tem o carisma, tudo isso que o Valdívia tem. E querendo ou não, a torcida do Palmeiras hoje ela aclama, e aí eu concordo com o Flavinho, concordo com o Facincani, por ter uma referência nesse time do Palmeiras. Por mais que o Felipe Melo tenha esse espírito guerreiro, por mais que o Dudu também seja aquele cara que chama a responsabilidade, mas nenhum deles se aproxima ao Valdívia. Guardadas as proporções, Benja, o Valdívia tá pra torcida do Palmeiras, o que o Romarinho tá pra torcida do Corinthians. É que o Romarinho ele marcou aquele gol contra o Boca, foi mais emblemático, mas o Valdívia tem Não, o Romarinho é muito pouco tempo no Corinthians. Eu tô igual. A torcida do Corinthians idolatra o torcida do Romarinho. Corinthians venera o Romarinho. Idolatra. Não, tem uma... É mais pela... Por aquele episódio... pela situação, é mais pela situação. Não é, Sormani. É o pela gol que ele situação. marcou, não é só pela O Valdívia, situação, não é. o Valdívia Mas assim, ganhou. é adorar o Dinei. Mas Dinei olha, lá pro Palmeiras também. eu, assim como o Sormani, também mudei de opinião. Eu hoje traria o Valdívia. Eu traria o Valdívia. E digo até mais. Eu queria ver o Valdívia também jogar num timaço que nem esse do Tem Palmeiras. uma estrutura. Né? E outra coisa, quando o Valdívia jogou aquelas vezes no Palmeiras, não era Não era esse Não Palmeiras. era esse o Palmeiras. time de 2012 também, né? Não era esse Palmeiras, ganhou a a Copa do estrutura Brasil, não era essa, ganhou a Copa do completamente Brasil diferente. rebaixado. E o futebol brasileiro também tinha uma outra mentalidade que não tem hoje. Hoje tem o chamado rodízio. Hoje o Valdívia não precisa jogar quarta e não precisa jogar domingo, até porque ninguém joga mais quarta e domingo. Só o Dudu. Né? Hoje você tem o chamado rodízio. Então, por exemplo, teria Palmeiras e Corinthians no domingo, joga o Valdívia, porque é o clássico, o jogo. E aí vai jogar, no meio de semana tem Palmeiras e sei lá quem, Palmeiras e São Bento. E São Bento, não joga. E hoje ele teria tempo para se recuperar. Sim. E eu vou te falar um negócio, o Lucas Lima, quando eu vi o Lucas Lima no Santos aquele ano lá, eu fiquei entusiasmado. Falei, rapaz, mas esse Lucas Lima joga a bola. Em 2015. Mas joga a bola. Mas eu não sei o que acontece. Tava no Santos, falava que precisa mudar os ares. Mudou os ares, mudou a conta bancária, mudou tudo. Tá no Palmeiras, paga em dia, estrutura, timaço. E não joga. Faz O problema 3 anos do- que o não problema do Lucas Pelo menos você Lima. traz o Valdívia, além do que, ainda faz uma sombra, porque o Lucas Lima fala, preciso me coçar. O Lucas Lima sabe jogar futebol. É inegável que ele sabe jogar futebol. É inegável que ele tem talento para jogar futebol. Mas ele tem uma coisa que é dele e ele precisa dar uma solução. Talvez auxiliado pelos competentes assistentes do técnico Luiz Felipe Scolari. Ele se entrega para a marcação. Se um jogador fizer uma sombra em cima dele, decisão da Copa do Brasil, o Matheus Salles fez ali, Salles. marcou, o Matheus Salles colocou o rapaz embaixo do braço, por isso é aquele gesto que eu fiz lá. Colocou embaixo do braço, botou no bolso, botou aqui no bolso, embolsou. Mas você traria o Valdívia de volta? Eu traria, não. Eu sempre disse isso. Agora, eu não mudaria. Vocês mudaram. Eu mudei, Ô, eu mudei. Eu trago ontem. Eu mudei, eu era Ô, contra. Eu trago Eu mudei eu trago também. ontem. E outra Eu coisa. trago ontem o Valdívia. O- Sabe o que é? O Valdívia é um jogador malandro. Agora não Mas vai seria o jogar. seu titular? Mas Seria o assim, camisa Vou falar 10 pra do você. Palmeiras? Você sabe que no Corinthians, a diferença do Corinthians pro Palmeiras, nesse domingo,
O Wagner, jogador malandro. O Jadson, jogador malandro. Vai pegando o jogador do Corinthians. Você traria o camisa... Jogador malandro. Seria O Jadson fez uma partida sensacional. Seria o seu do camisa Corinthians. 10 do Palmeiras? Quem? O Valdívia? Agora! O seu também? Ontem. Agora! Aliás, você quer um detalhe? Olha, esse comigo. programa é tão louco que quando surge o papo do Valdívia no Palmeiras, pasmem, senhores, Mas é que é o seguinte... a mesa foi unânime. É que existem alguns... falar uma Mas coisa. é que Palmas para não nós, é- milagre, depois milagre. do É o dia de clássico. aniversário, é aniversário. E não é uma Milagre. ideia saudosista, porque o Valdívia, há 4 meses praticamente, Você tá parecendo uma melancia. jogou bem. É a sua roupa, inclusive. Não vem falar não, que amanhã você tá com ela. Há 4 meses, Os o carocinhos. Valdívia eliminou o Corinthians e jogando bem os 2 jogos, em alto nível. E esse ano, a gente aqui transmitiu nos canais Fox Sports, agora, semana passada, o torneio Fox Chile, que é a pré-temporada, o início do Campeonato Chileno. O Colo-Colo fez uma campanha horrorosa. Isso é um fato, né? O time é ruim. Só que o jogo que eu transmiti foi Colo-Colo e Everton, lá de Vinha Del Mar. Primeiro tempo... Não é o Everton da Inglaterra. Não. Tem a mesma ligação, homenagem e tal, mas é de Vinha Del Mar. Primeiro tempo de Everton e Colo-Colo. Foi 2-0 pro Colo-Colo com o Valdívia em campo. Aí o treinador sacou o Valdívia no intervalo para poupá-lo. Terminou 3-2 Everton. Parece que assim, o time desligou completamente, ele não tinha jogou bem lucidez. Mas Contra o Palmeiras. Ele dá, A última mesmo não vez que ele tendo jogou mais contra a o Palmeiras, movimentação o Filipão de outrora, falou isso. Ele tá um capetinha ele jogou bem, e tá dois jogos. fininho. ele dá né? uma movimentação, ele tem uma dinâmica de jogo, de receber a bola e já clarear, que é dele. E eu acho isso de um cara que é acima da média. Ele só não foi mais do que ele poderia, muito pelas lesões, muito pelo lado físico, muito porque o Valdívia também poderia ter tido um pouquinho mais de conduta em alguns momentos na carreira, mas agora talento natural, ele tem a beça. E talvez num time estruturado como esse do Palmeiras, de um time que possa correr por ele, dar o suporte a ele no meio-campo, só dando tapa pra lá e pra cá, esse cara voa. O Filipão, será que aceitaria o tá? Valdívia, hein? Trabalhou. 34. Trabalhou. Sabe por quê? Trabalhou. 35. Não, mas ele elogiou, o Filipão elogiou o Valdívia. Ele elogiou, Pascoal, ele Lá no elogiou. jogo do Colo-Colo, Porém, Palmeiras todo mundo Colo-Colo. aqui concorda que o Palmeiras tem outras peças para jogar na função do Lucas Lima que não estão sendo utilizadas. Por exemplo, é um absurdo o Lucas Lima continuar como titular do Palmeiras. Sim. O Scarpa hoje, pelo que eu acompanho, um pouco que eu acompanho do Scarpa, ele já apresentou hoje muito mais do que o Valdívia. Merece, pelo menos, E o no meu Lucas conceito. Lima. Perdão, o Lucas Lima. O Gustavo Scarpa hoje deveria estar ocupando um posto ali no time titular. Não está. Se você traz um Valdívia, você praticamente meio que obriga a escalação do cara. E Pascoal. o Veiga nem jogou. Obriga. Aí que tá. O Filipão, já que ele tá testando no Campeonato Paulista, por que ele não colocou o Veiga pra jogar? Por que ele não colocou o Gustavo Scarpa pra jogar? Até o próprio Moisés, que no ano passado, jogando nessa função, também não tava tão bem. A parte física do Moisés comprometeu um pouco. Mas o Filipão, ele não saca o Lucas Lima do time. O que acontece que o Lucas Lima não sai? E tem a cadeira cativa ali, Pascoal? Então, se Não, você não é traz um cadeira Valdívia, você meio que obriga a retirada do Lucas Lima do time. Não dá pra jogar com o Lucas Lima e Valdívia. Já que você falou do Gustavo Scarpa, a torcida do Palmeiras tem que parar com a grande besteira que eles estão fazendo. A grande besteira que eles estão fazendo. Qual é? Estão reclamando, protestando, xingando o Gustavo Scarpa porque acabou o jogo. O Scarpa, porque ele jogou entrou e jogou bem. Melhorou o time do Palmeiras. Acabou o jogo, ele deu um abraço no Henrique. Foi dar um abraço no outro menino, no Richard, que jogou no Jogaram no Fluminense, Jogaram juntos. juntos. Amigos até ontem. E a torcida está dizendo que ele tinha que ter saído direto pro vestiário, que não pode abraçar ninguém. Para com isso, gente. Vai vender pastel. Dentro do jogo são adversários. Fora do jogo eles são companheiros de profissão, se encontram sempre e dão um abraço no cara depois de... Para com... Que é isso, cara? Que é isso? Vocês estão passando do raio da insanidade. Isso é ultrapassar a sanidade. Isso já passa para um insano você não poder cumprimentar um companheiro de profissão. Como se a gente não pudesse cumprimentar um outro companheiro que é de outra emissora. Mas todos nós aqui já trabalhamos em outras emissoras. Deixa eu te falar. Isso é uma vergonha, mas deixa eu te falar. Isso é uma vergonha. Isso não tem voz. Aí pode ter sido um ou outro. Não tem nada. A torcida do Palmeiras vaiou o Scarpa não foi a depois do torcida. jogo. Não foi a torcida. Uma parte da torcida, uma parte. É um outro lá que xinga. Tava no veneno porque o Corinthians ganhou. Não, depois do jogo, depois que acabou. Isso é um outro. Eles ficaram ali conversando no campo, os caras ficaram xingando. Mas é um outro, besteira, Pascoal. cara. É um outro, é um outro. Besteira. Meia dúzia de Pode fazer isso, outro, não. é um meia outro. dúzia de tonto. Não, é melhor que fala logo pra parar com isso. Vocês têm 4, mas 5, é 10, outro. 12. Para com isso. Isso é um outro. O Palmeiras vai Olha a precisar do pesquisa lá. Scarpa nesse ano. Ó a pesquisa subindo, já tá 86%. Chegou a 87. Esse tipo... Põe a foto que o Valdívia postou, ele e o Edmundo.
Ele e o Edmundo, ele escreve lá novinhos, postou no Stories do Edmundo, o torcedor do Palmeiras, olha lá. E sabe o que marcou? O Que ano que é isso aí, Felipe? 2006, 2007. 2007, 2006 essa camisa. 2006, 2007, a mesma coisa, isso aí. Foi um ano, inclusive, sabe qual que foi a diferença de atitude? Em 2007 foi o ano que o Corinthians caiu. Teve 2 clássicos no Brasileiro, Palmeiras e Corinthians, que poderia até o Corinthians se recuperar em cima do Palmeiras. E o Palmeiras ganhou os 2. Então, assim, naquela época, mesmo com o time inferior, esse time teve a atitude de, quando você teve um rival na Berlinda, colocar o rival lá pra baixo. Num Paulista fez 3-0, com gol de Edmundo, com o Valdívia jogando muito. Então, naquele ano, o Palmeiras não tomou conhecimento do Corinthians. E o Palmeiras não era nada disso. Pipo, mas coisa... Que é essa atitude que o torcedor espera que hoje esse time milionário e poderoso faça. Que você pegue um Corinthians em crise e mantenha a crise do rival, que é o que faz parte do futebol, que é o gostoso do futebol. Em 2008, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Corinthians no Morumbi, que ele que fez o gol e depois fez o chororô. Eu vou te falar, eu repito, eu mudei de opinião, eu também traria o Valdívia, fácil. Eu acho que E ainda mais, vocês não acham que esse fato de ter rodízio, coisa que não tinha naquela Acho que época. você falou uma coisa importante. Não existia rodízio, Quando o cara você tinha que jogar todo detecta, jogo. primeiro, tem esses exames que hoje são feitos pelos fisiologistas, tal, que adora. possibilita saber exatamente qual é a situação do organismo do jogador. Tem isso. Tem a questão do rodízio, que o Palmeiras tem um elenco fabuloso e tem dinheiro para fazer 2, 3 times. Então, hoje o departamento médico e fisiológico incrível. É bem melhor do que era naquela época. Muito melhor do que era naquela época. Muita gente Naquela época perguntou nem tinha. de tudo no Valdívia. Dizia que ele era chinelinho, Miguel e tudo mais. Pode ser que o departamento médico do Palmeiras é que não fosse essas coisas. Não, tanto é que ele trouxe a equipe dele. Ele trouxe o fisioterapeuta cubano. O Ben já tocou numa questão muito importante. Hoje em dia você não vai precisar tirar do Valdívia tudo e mais um pouco. Não, você vai com doses homeopáticas, né, como o pessoal costuma dizer, você vai pegando o Valdívia aqui, ele contra o Corinthians ele vai jogar. Aí contra o São Bento não precisa. Contra o Mirassol também não. Libertadores. Aí depois Libertadores, vai estrear lá em Buenos Aires contra o São Lourenço. São Lourenço. O Valdívia vai jogar. Vai jogar. Aí ele ficou de fora 2, jogou 1. Aí no domingo tem um clássico contra o São Paulo. Vai jogar também. Vai jogar, porque se tudo mostrar que ele tá bem, ele vai jogar também. Mas daí na outra quarta-feira ele já não joga. Eu acho muito legal. O Grêmio faz isso com o lateral direito. O Léo Moura. O Léo Moura. Olha aqui, o torcedor do Palmeiras está hoje, realmente, o torcedor do Palmeiras acordou com essa hashtag aí que tá bombando, hashtag Volta Valdívia. Vocês acham que, antes de eu chamar, que tem um negócio legal aí, esse tipo de pressão funciona? Então, O Flamengo funcionou algumas vezes. Já. O Rueda foi, o Diego Alves também. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O Valdívia não saiu bem do Palmeiras com o Alexandre Matos, né? Isso é um fato. Eles não tiveram uma relação tão amistosa no fim, né? Da renovação de contrato, o Valdívia esperava uma coisa, o Alexandre ofereceu outra. Ofereceu um contrato de produtividade então. ele. Quando ele jogasse... Depois o Valdívia veio à mídia e acabou meio que falando algumas coisas do Alexandre Matos. Enfim, a relação deles não foi legal, não é das melhores administrativamente falando. Não sei até que ponto que isso tenha um certo peso. Mas se depender do Felipão, se o Felipão quiser, o Alexandre, traz que eu faço jogar, ou traz que eu preciso, a história muda de figura. Eu acho que é o seguinte, eu acho até que o Palmeiras vai guardar isso como trunfo. O Alexandre é uma pessoa madura, imagina. Sim, mas... Não, o que aconteceu lá no passado fica, se puder ser resolvido. Claro que se for uma coisa assim, muito pesada, difícil solução, é complicado. Mas saiu assim, não aceitou. Escuta, vem cá, vamos conversar agora, a situação é outra. Naquela época era assim, agora não é mais. Agora nós temos 3 times, temos um departamento médico extraordinário, o nosso campo não tem buraco, você não vai torcer joelho nem tornozelo. Vamos voltar? Na verdade? Eu acho. Agora, olha aí, o São Paulo, dá uma olhada aí. Desde que ele foi embora, o Valdívia não esqueceu o Palmeiras nunca. Ó, vamos matar a saudade aí, torcedor do Palmeiras, vamos ver. En Brasil, los hinchas de Palmeiras, que más que sabido por ustedes, me quieren mucho, hicieron una campaña, hicieron encuesta y el 80% de los hinchas del club querían que yo volviera. Fala, Valdívia, o que você estava falando? Ganhamos! Com o Palmeiras e a gente venceu nos pênaltis na semifinal. Teve também um sabor diferente, especial. É claro que quando você ganha, vai ser sempre assim, diferente, especial, gostoso.
tinha muito palmeirense desejando e pedindo essa eliminação do Corinthians. Eu nunca escondi o carinho que eu sinto pelo clube. Então, se um dia o clube achar que é uma boa opção eu voltar para cá, não tem por que dizer que não. Então, eu ficaria feliz. Mas o Palmeiras hoje tem um elenco muito bom. Gostaria de jogar com um elenco assim. Un gran abrazo a la gente de Fox y a los hinchas también. Felicitar principalmente a los hinchas de Palmeiras, felicitarlos por el campeonato conseguido, felicitar a sus jugadores, al entrenador, a Felipao. Un gran abrazo y acá en Chile tienen muchos seguidores, muchos hinchas, pero yo el primero. Así que un gran abrazo a todos y espero que el próximo año sea de muchas más conquistas. Fue y es una de mis casas, sí, lo siento así propio, lo siento algo mío, algo. Fueron 7 años, fui capitán, fui campeón, bajé con Palmeiras, no me fui, tenía opciones de irme, algunos jugadores se fueron, yo no me fui, decidí quedarme. Gente, dá uma olhada, tem umas sonoras aí, umas frases dele que são emblemáticas. Eu gostaria de voltar com um elenco desse. Como o Pascoal observou, ele fala isso do lado do treinador. Não, ele fala e qualquer coisa. Se você perguntar pro Valdívia que oração, lá ele vai falar, olha, são 1h30, mas eu quero mandar um abraço para a torcida do Palmeiras. E sempre passou muita sinceridade nisso. As entrevistas do Valdívia lembram muito as entrevistas do próprio Edmundo. Sim. O Edmundo, quando fala do Palmeiras, ele fala, você vê, ele fala, ele se emociona. E o Valdívia faz a mesma coisa. Sentimento, né? Personalidade. O Valdívia passa a mesma coisa. Acho que até por isso que ele postou a personalidade de ídolo que o torcedor gosta é essa. Pra mim, o sucessor do Edmundo como ídolo no Palmeiras é o Valdívia. Eu também acho. Não é o Dudu e nunca será. Sabe por quê? Porque o Dudu não é uma pessoa como o Valdívia, não é uma pessoa como o Edmundo, né? Isso é personalidade, é o jeito de ser, ninguém é igual a ninguém. Carisma, né? Mas o Valdívia, ele é dessa linhagem, desses jogadores provocadores, desses jogadores que a torcida se identifica muito com ele, que o cara demonstra carinho pelo time, pelo clube e a torcida acredita nisso, né? Ela reconhece isso. Eu acho que o Dudu jamais vai alcançar esse grau de idolatria com a torcida do Palmeiras. Ganhe o que ganhar. Pode ganhar mais 3 campeonatos brasileiros e tal. É difícil. Eu acho. Não é o título. A régua que vai medir a importância do Valdívia e do duplo Palmeiras não é a que mede a conquista de título. Não. A importância talvez até seja, mas a idolatria. Exato. A importância, sim. O Dudu pode ser quem entra. Acaba o mundo amanhã. Quem foi mais importante pro Palmeiras? O Dudu. Mas pro torcedor. Mas pro torcedor é diferente. Mesmo assim, eu acho mesmo assim, o Valdívia é mais importante para ele. É mais importante pro torcedor. O time ruim era aquela porque o torcedor ponta de esperança, Pascoal, porque pro torcedor importante, muitas vezes importante, quem torce sabe isso. É o cara. É mais importante, às vezes, o cara fazer um gol no São Paulo e passar na frente do Rogério Ceni, tirando um sarro dele, do que ganhar o Campeonato Brasileiro em cima do Vasco no Campeonato de Pontos. O Valdívia também não é besta, né, Flávio? O Palmeiras é o maior clube que o Valdívia teve na carreira. Ele passou no Colo-Colo, jogou lá no Al-Ain, jogou em Raio Valecano. 7 anos de Palmeiras. Então, o Palmeiras é o maior clube da carreira do Valdívia. E talvez nenhuma torcida, mesmo a do Colo-Colo, que foi o time que ele foi revelado, tenha pelo Valdívia um carinho tão grande como a torcida do Palmeiras tem. Não tem. Porque o Valdívia ali dentro do Colo-Colo, beleza, a torcida vai lá e faz. Mas no Palmeiras tem faixa do Valdívia, tem bandeira do Valdívia. Sim. A torcida canta lá as musiquinhas, envolve sempre o Valdívia no meio. A torcida a única torcida que eu vi fazer algo semelhante é a do Flamengo com o Adriano Imperador, né? A torcida do Flamengo. Vira e mexe. Desde que ele foi embora, o Adriano Imperador. E eu concordo com o Flavinho também, eu acho que o perfil do Valdívia é muito parecido com o do Edmundo, né? E o torcedor do Palmeiras venera o Edmundo e o Valdívia é a mesma coisa. No momento ruim, ia lá, tirava sarro, e chora, e se emociona, e ele vai embora, e ele fala do torcedor do Palmeiras. Tem torcedor que não gosta disso. Mas você acha que a direção do Palmeiras seria suscetível a isso? Olha, eu não acho que você tem uma frase vossa, né? Uma frase vossa, que
que você fala que não pode ser refém da arquibancada, né? Eu também acho que quem mandar num clube não é arquibancada. Mas há casos e há casos. Quando a arquibancada pede alguma coisa sensata, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vou te falar, num momento desse, pô, o Palmeiras tinindo, de grana, de estrutura, com rodízio, com elenco. Pô, a torcida, concordo com o senhor Mani, tá faltando, tem tudo, mas falta aquele cara, aquele carismático, aquele ídolo máximo. Traz o Valdívia. Dinheiro não é problema hoje. O Valdívia também não custaria nenhuma fortuna. Tá com 35, né? Tudo bem. Faz o Valdívia aí. A idade do Felipe Melo tem quanto? Felipe, 35. Não, tá por aí também. 35. Não, mas é que eu digo que não custaria caro. Faz um contrato. O prazo tem 41. Faz um contrato de 2 anos pra ele, põe metas, objetivos, fala sério. E vem. Olha, domingo contra o Corinthians. Se o Valdívia tivesse em campo, não ia ser aquilo lá, não. Podia até não ganhar. Podia acabar 1-0. Mas não ia ser daquele jeito, não. Eu acho que o Palmeiras teria um repertório muito maior de jogadas ofensivas. Eu acho que o Palmeiras criou suas jogadas. Concordo com o Pascoal, ontem ele fez essa observação. Estou de acordo com ele. Mas o Palmeiras teria mais recursos para tentar furar a defesa do Corinthians. E quando a bola chega no Valdívia, você sempre cria uma expectativa de que alguma coisa pode acontecer. Alguma coisa ele vai construir, ou um drible, ou ele mesmo faz a jogada, ou ele vai dar a um passe. lucidez técnica dele é absurda. E é engraçado que, assim, teve uma frase unânime de algumas pessoas que eu tenho visto aqui em rede social e de alguns amigos que torcem para o Palmeiras, que a pergunta foi: o que vocês acham? A frase, assim, padrão: vou buscar no aeroporto. Se esse cara for anunciar de novo, eu tenho certeza que vai ter muita gente no aeroporto para buscar o Valdívia. Tá no 91 com tudo, olha aqui, ele é um aeroporto, cara, né? Vai ter aeroporto. Aqui, ó, o Valdívia volta, tem aeroporto amanhã. Pô, mas com 10 mil no aeroporto tranquilo. Mas aí tem que fazer bem organizado. Se fizer aeroporto para Borca, para N caras, E o vou te Valdívia falar, volta nos braços e da vou dizer um torcida. negócio pra você, e botar a camisa do Valdívia pra vender na primeira semana bate um recorde. Bate o recorde. Olha aqui, o cara tá bravo com o Pascoal. É engraçado, né? Todo mundo fala, mas as pessoas estão tirando. Até o Itaíra ontem elegeu você, ó. O Johnny Fernandes. Engraçado que se é a torcida do São Paulo que pede a volta de um ídolo, é fetiche. É desespero. Aí já não é com ele, não. Pera, Aí já não é com ele, não. Aí tem, ó. É engraçado que se é a torcida do São Paulo que pede a volta de um ídolo, é fetiche. É desespero. É administrado pela arquibancada e blá, blá, blá. Agora com o Palmeiras tá tudo certo e é muito legal, né, Pascoal? Eu posso responder com... É mentira? Não, que eu ele posso- mandou. Não tá escrito, né, Pascoal? Eu acho que você deveria Johnny transferir. Fernandes. Pascoal, Hã? Pascoal, transfere. O cara mandou Pascoal. Não, o cara se enganou. Mas essa... O cara se enganou. De novo, ontem também. Pra que é? Pra que é a porrada agora? Não, mas eu seguro a onda, eu não... Por que você acha que tá acontecendo isso com você? Que Toda você não vez, fala as Pascoal, coisas sobre Você é um para-raio, Pascoal. Sabe por você quê? gera a ira do Sabe por mundo. quê? Não, sabe por quê? Porque, primeiro, eu não corro da resposta e, segundo, eu não acuso ninguém. Paixão, para as mulheres ele é o bom. Não, eu não transfiro responsabilidade. Lógico. Se você quer mandar pergunta, eu respondo sem problema nenhum, mesmo não sendo Então o responde cara- pro Johnny Fernandes. Eu quero dizer para você o seguinte, o que eu reclamo quando a torcida do São Paulo administra o São Paulo é pela falta de personalidade dos dirigentes, que aceitam muitas coisas que a torcida acaba propondo e nem na realidade nem são boas coisas que acontecem. Isso no São Paulo é muito frequente e em outros times também. A minha questão, como ele é São Paulino, eu estou respondendo para ele do São Paulo. Quando o São Paulo contratou o Hernandes, eu aplaudi de pé. E a foi um clamor de contratação do onde? Hernandes. Aqui De bancada. onde que foi o clamor da volta do Hernandes? E eu aplaudi de pé a volta do Hernanes, porque o São Paulo precisa de um jogador como o Hernanes. Agora, quando são coisas que não são legais, são sandices, maluquices que acontecem, ofensas que partem da arquibancada, Torcida pedido querer de participar saída, de reunião com o diretor para e contratar tem coisas que jogadores. eu não pactuo com isso, mas ô, eu Pascoal, respondo para você com a maior tranquilidade. Eu mas acho que eu o não... Flavinho tem que falar. Hã? Não, só com Flávio, relação à só- rede social ainda. Só ler mais uma aqui, e aí você vai falar, é o Esk, ele fala, alô, Benja, lembrando que a torcida do Vasco também idolatra o reizinho Juninho Pernambucano com músicas em todos os jogos. Mas só com relação ainda às redes sociais, Benja, é comum também, já que a gente está falando do Valdívia, que posta coisas ali em redes sociais, e a gente comentou aí um tweet do torcedor São Paulino, é comum também, Pascoal, um jogador que passou por lá recentemente, que posta frequentemente fotos aí com a camisa do São Paulo, fazendo algum tipo de reverência ao São Paulo. É o Pato. Não, o Caleri. Caleri. Não, O Caleri. Pato também. E O sempre- Lugano também fazia. Sempre, também. Mas o Caleri, quando ele posta alguma coisa, chove, Flavinho, chove. Inúmeros torcedores do São E Paulo se aí. trouxer o Caleri, eu vou comentando na aplaudir foto, de pé, porque o pedindo São Paulo também pra precisa.
pedindo para que a diretoria repatrie o Caleri. Hoje, se fizer uma enquete, Pascoal, o que a torcida do São Paulo prefere, Caleri ou Pato, certeza que a torcida do São Paulo iria no Caleri. Fato. Não tenho dúvida disso. Agora, E outra você coisa, conhece... o Caleri, Não, o São Paulo... pera um pouquinho. Ele tem que falar. Eu? falar. É, óbvio. Óbvio. Ele tá se omitindo? É, ele tá ali. Ele tá ali, ó. Saiu pela direita? Não, por quê? no Por causa do celular. fetiche? Mas é fácil explicar. Então vai. O São Paulo, o torcedor de São Paulo, eu tava vendo as tatuagens do Valdívia. Quem faz as tatuagens do Valdívia é a moça que faz as minhas tatuagens também. Nossa, que interessante. Não, eu tava mostrando. Muito legal. Onde é que nós fomos? Olha, você viu o que ele falou? Depois ele vai te mostrar onde ele fez a última. Aí Deve ser eu acho uma que vírgula pequenininha. a torcida, não, é Itaquaquecetuba. Mas só coube o I. A torcida do São vai Paulo. falar ou não vai? A torcida do São Paulo, quando se trata de um jogador como o Hernanes, por exemplo, esse fetiche se justifica. O cara é bom jogador, ele tá em forma, tá no auge, e vem e joga. Agora, pega nos últimos anos, Luiz Fabiano, Kaká. Kaká foi bem. Eles foram bem. Kaká foi bem. Ganharam um monte de título, eu vi. Não, foi vice-campeão Kaká brasileiro. levantou o São Paulo para ser vice-campeão. Kaká e Hernanes juntos não jogaram bem? Toda hora, o Lugano. Quem mais que o São Paulo, toda hora... O Lugano foi mal. Me ajudem O aí. Kaká voltou muito bem. Você acha que o São Paulo... também, voltou bem. O São Paulo às vezes traz jogadores sob o clamor da torcida que já não tem mais o que fazer, entendeu? Ou são muito caros, ou sei lá o quê. No caso do Hernanes faz sentido. O caso do Valdívia, por exemplo, hoje pro Palmeiras faz sentido. Mas é um fetiche também? Não é um fetiche, exatamente. Aliás, acho que pode ser, sabe o quê? Talvez também, o Valdívia é um cara da era Parque Antártica ainda. Sim. Existe uma Mas boa... ele pegou a arena também. Existe uma boa parcela, pegou, comecinho, mas existe uma boa parcela de torcedores do Palmeiras, muito saudosos daquela época, tal, não sei o que lá, que enxergam um pouco no Valdívia aquilo, sabe? Aquele tempo que ia lá no Parque Antártica, sentar na arquibancada de concreto, que o Palmeiras estava em má fase e o Valdívia... Não, mas... duvido que o nego não, a sente Série B naquela foi em época. 2002 só, sua mãe. Duvido. Série B foi em 2002. Duvido que o torcedor do Palmeiras sente falta do Palestra não, Itália. não é que sente falta. Naquela época? Não é que trocaria, Duvido. mas sente Em saudade. 2012 o Palmeiras caiu. Oi? 2012 Com o Valdívia. O clima era um clima gostoso. O estádio O Valdívia caiu, teve proposta para sair, não 2012 saiu. o Palmeiras estava ficou sem pra estádio, inclusive, né? Eu estava jogando no Parque Antártica ainda. Tava jogando lá. O Palmeiras estádio fechou quando? Não, 12 fechou. 12 estava 12 fechou. Quando O caiu, Palmeiras era não tava itinerante, lá. jogava em Barueri, Sim, 2012, jogava sim. em Acho que o Presidente Palmeiras não tava Prudente, jogando lá. jogava em Ribeirão O Preto. Valdívia pegou o período até 2008. Foi campeão no Parque Antártica contra Não, o Ponte campeão Preta. Copa do Brasil, em 2012, foi campeão em Barueri. Foi campeão em Barueri. Então, na já verdade, tava o fechado, Palmeiras não parece. jogava lá. O no estádio Pacaembu. já tava- Era quando o Filipão reclamava que não tinha uma casa. O Valdívia, depois ele voltou a jogar em 2014, naquela reta final do Brasileiro, que no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele joga machucado. O Palmeiras estava para cair de novo. Tava pra cair de E novo. tava pra cair de Era o novo. primeiro Em ano de mandato 2015. do Paulo Nobre. E aí em 2015 ele se recupera, que já vem essa nova era do Alexandre Matos agora Tava da Crefisa, chegando, né? Que o pessoal novo estava chegando e o Valdívia foi quando teve um entreveiro ali, né, de não renovar o contrato, etc. Olha aqui. E tal. Ele jogou, inclusive, um jogo muito bem contra o Botafogo de Ribeirão nas quartas de final do Paulista. Ô Pascoal, conhecendo os bastidores do Palmeiras, você acha que existe alguma possibilidade do Palmeiras trazer o Valdívia? Zero. Olha o resultado da enquete, ó, 92-8. Vai aumentando. Tá demais. Vai aumentando. Da outra vez deu 80% com o Dudu, tá, não foi? vai dar quase 80% 100%, que ele- com o Dudu? Sim. E agora dá 92%. Comparação Sabe, é- mas a gente tem que analisar o seguinte, é um impacto também de uma nova derrota para o Corinthians na Arena do Palmeiras. Tem um impacto muito grande Com esse nisso, jogador não jogando né? nada. Mas é o com Paulistinha. alguns jogadores. Mas, o Benjamin, Corinthians e Palmeiras não tem Paulista. Como é que eu falava o nosso... O Lima Duarte? Como, Lima Duarte? Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Então, só quem não sabe o que é um Corinthians e o Luiz Palmeiras... Gustavo? Lima Duarte. Lima Duarte? Isso é no Boleiros. Ah, no Boleiros, tá. Só quem não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras pode dizer que não tem efeito. Claro que tem efeito. Sempre tem efeito. O Filipão poupou o time o jogo antes para botar o time titular. O Corinthians fez um treino secreto para botar um time para jogar da forma que jogou contra o Palmeiras. É assim. Palmeiras e Corinthians é diferente de tudo. O Mano acha que é o maior clássico do mundo. Eu não acho Não, que não é que eu acho, eu tenho certeza. É diferente.
Tem uma larga distância entre achar uma coisa e ter uma certeza de uma coisa. Eu não tenho essa convicção, mas é um dos maiores do mundo, não tenho dúvida. É claro que faz diferença e a torcida está impactada. De repente, o próprio dirigente do Palmeiras, ou os dirigentes do Palmeiras de uma forma geral, eles podem entender que este seja um trunfo. E de repente, não nesse momento, mas num outro momento, a vinda do Valdívia pode ser positiva para o time do Palmeiras. Bom, se eu fosse dirigente do Palmeiras e tivesse a oportunidade de trazer o Valdívia, eu já tinha feito esse negócio. Ligo agora.